Oi, pessoal! Bom, um dos meus objetivos aqui no Ministério dos Quadrinhos é, dentro dos meus limites, divulgar a maior variedade possível de obras de qualidade sendo publicadas no Brasil. Isso faz com que eu não fique tanto, às vezes, no hype, no que está sendo falado naquele momento. Né? Às vezes o hype está sendo uma obra de qualidade, mas o que acontece é o seguinte, né? Nem sempre o que eu estou lendo é o que está sendo comentado naquele momento, né? Nem sempre estou lendo o que eu gostei é o que está sendo comentado naquele momento. Mas ainda assim eu acredito que vale a pena fazer o vídeo e divulgar obras que ou não estão sendo faladas agora ou mereciam uma atenção maior. O quadrinho que eu vou comentar hoje ele se enquadra exatamente nesses critérios. É esse aqui, ó, A Morte de Stalin. É o seguinte, é um quadrinho franco-belga, foi publicado originalmente pela editora Dargaud, e ele saiu em dois álbuns originalmente lá na Europa. Né? Em 2010 saiu o primeiro, em 2012 saiu o segundo, e aqui no Brasil foi publicado pela editora Três Estrelas, num álbum só, em 2015, ou seja, praticamente 3 anos atrás. O roteiro é do Fabian Nuri e a arte é do Thierry Robin. E o seguinte, né? O título já entrega o tema da história, aquilo em torno do que a história vai girar, que é a morte do Stalin, um dos mais famosos aí, líderes da União Soviética, sucessor do Lenin. E o que nós vemos aqui? Nós vemos momentos que antecedem a morte dele, a morte propriamente, o funeral e as consequências dessa morte. A história ela começa com uma transmissão de um concerto pelo rádio. E o Stalin gosta tanto desse concerto que ele liga para o local onde o concerto foi feito e diz o seguinte: gostei muito, eu quero uma gravação. Na verdade, ele não liga, né? Alguém liga e pede para a pessoa retornar a ligação. E eu quero uma gravação. E só que o pessoal não gravou, eles só transmitiram ao vivo. E aí vem aquele desespero, aquele medo todo, nós vamos morrer, nós não vamos morrer. Cara, é muito forte essa cultura do medo que é apresentada no quadrinho. E, bom, então resolve fazer o seguinte, vamos fazer o concerto novamente. Enfrentam lá os problemas, fazem o concerto novamente e mandam um disco pro Stalin. Junto com o disco vai uma carta da pianista que é uma opositora ao regime, odeia o regime, e nessa carta ela faz uma crítica forte ao Stalin. E o Stalin, ao ler essa carta, passa mal. Só é encontrado no dia seguinte, ainda sabe, doente, né, desmaiado, e a partir daí a trama se desenrola. Nós vamos ver, por exemplo, os membros do Partido Comunista sendo avisados e membros da alta cúpula, né? E enrolando para ele ser atendido, porque na verdade desejam um pouco a morte dele e querem assumir a também certa burocracia na coisa. Vemos, por exemplo, todo o jogo de poder que se dá em torno, na situação pós-falecimento, de cada um movendo suas peças e fazendo intriga para conseguir alcançar o poder. As decisões tomadas sobre o velório também, porque na verdade o Stalin é um grande símbolo, né? Cara, e no velório há uma cena que é fortíssima, né? Porque há um massacre de civis, de pessoas que foram à cidade onde Stalin havia morrido, onde estava sendo velado, né? Moscou, salvo engano, e essas pessoas são proibidas de ver o Stalin e elas o admiram tanto que querem vê-lo. E a cena é muito forte porque o exército soviético se coloca entre essas pessoas e o local do velório e essas pessoas vão cantando o hino da Internacional Comunista. Olha só, está aqui a página. Né? Olha lá, Uma Terra Sem Amos, a Internacional. E elas são massacradas pelo próprio exército que deveria representá-las. Cara, isso aqui é uma cena fortíssima, cara. Quando a gente vai lendo a história, nossa, eu fiquei impressionado realmente com essa cena. E o seguinte, né? O, o quadrinho, ele utiliza esses momentos finais do Stalin e logo posterior à sua morte para criticar o regime stalinista. Bom, como uma cultura do medo, como
os membros do partido, da alta cúpula do Partido Comunista podendo agir de maneira arbitrária para com quem está abaixo, e na verdade um só se submete ao outro por medo, ou seja, só a ordem só acontece naquele grupo porque um tem medo de ser denunciado pelo outro e todos temem o Stalin. A ideia de que as notícias são altamente manipuladas. Ou seja, o quadrinho critica o regime como um regime totalitário. E alguém pode perguntar, mas os fatos foram exatamente assim? Cara, há um pós-fácio de um historiador, inclusive especializado em biografias ligadas ao regime soviético. Ele fez uma biografia do Lenin, uma do Trotsky, uma do Stalin, uma do Khrushchev, uma do Beria. E ele diz o seguinte, inclusive ele é muito feliz no pós-fácil dele. Ele vai dizer o seguinte: uma obra de arte, ela não é uma obra acadêmica, muito menos um documentário. Ela tem recursos próprios. O simbólico é um deles. Na verdade, aqui, por exemplo, a criação de elementos fictícios, personagens que são mesclados, e tudo isso serve para mostrar a verdade, que, pelo menos aquilo que os autores julgam ser a verdade, de um processo social, de uma situação histórica concreta. Eles não querem, narrar fatos meramente, eles querem mostrar uma situação, denunciar uma situação. Inclusive, nesse pós-fácio, o historiador mostra, tal fato não foi bem assim. Cara, muito legal. O nome do historiador é Jean-Jacques Marquis. E a arte é um deslumbre, é muito bonita. A arte do Thierry Robin. Cara, e uma coisa que eu achei muito legal é que a forma que o Stalin procedia e como ele era visto por várias pessoas é resumida de uma maneira muito simples, numa sequência quando o filho dele, que agia de maneira totalmente arbitrária, dava grandes orgias, ele fala uma frase que é muito forte. Ele está internado numa espécie de hospital psiquiátrico após a morte do pai. Ele caiu em ostracismo. E essa cena aqui. E ele meramente faz a seguinte pergunta. Olha só a pergunta que ele faz. Como viver quando se é o Filho de Deus? E como viver quando se é o Filho de Deus? Porque essa é assim que os autores aqui julgam que o Stalin era visto, percebido, e a maneira como ele se comportava. E talvez fosse até mais forte se ele se colocasse, né? Como viver quando se é o Filho de Deus e esse Deus morreu, foi embora, né? Cara, isso aqui é um grande gibi. É um gibi que realmente merece ser conhecido. Tem um roteiro muito bom, uma arte muito boa e funciona como obra de arte, não como uma obra propagandística. A intenção não é essa. Cara, é muito bem feito. Bom, tá aí A Morte de Stalin, lançamento de 3 anos atrás, editora 3 estrelas. Não posso deixar de pedir aquilo que eu sempre peço, né? Se gostou do vídeo, deixa o teu like, se não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Abração e até o próximo vídeo.